Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos terminar o Present Perfect. Então já vimos sobre frases afirmativas, frases negativas, agora o que falta são as perguntas. E para fazer uma pergunta com o Present Perfect é razoavelmente simples. A gente pode imaginar dois contextos básicos, que é, primeiro, a gente não tem uma definição de tempo específico. Tá? Então é sempre bom lembrar que se você quer perguntar se a pessoa já fez alguma coisa sem indicar um tempo, provavelmente é present perfect. Como assim? Por exemplo, have you already done your homework? Have you already done your homework? Você já fez a sua lição de casa? Você já fez o seu tema de casa? Imagina o pai, ou a mãe perguntando isso para você, tá? Ou você perguntando isso para o seu filho. Aqui não tem uma indicação de tempo exato. Você fez isso hoje de manhã? Você fez isso ontem? A gente não... o tempo em si não é a coisa mais importante. O mais importante é saber se isso já foi feito, tá? Então, a gente usa present perfect. Se tivesse indicação de tempo, aí é outra estrutura, seria o simple past. Por exemplo, você fez o seu tema ontem? Então, did you do your homework yesterday? Porque eu tenho yesterday, ontem, eu preciso usar o passado simples. Tá? Mas não é o caso, você simplesmente... Então, uma palavra-chave aqui é already. Already tem essa ideia de já. Você já fez isso e ela vai aparecer principalmente em perguntas, tá? E na afirmativa também. A gente só não vai usar already com a negativa, que daí vira yet. Bom, e outra coisa também é ver a posição aqui dos verbos, tá? Então, o have é o verbo principal... o have é o verbo auxiliar desse tempo. E o done aqui é o verbo principal, tá? Então, ele tá no particípio, na terceira forma lá na terceira coluna lá dos verbos, porque ele é um verbo irregular. É do, did, done, terceira forma. E o have, por ser auxiliar, é justamente ele que vai mudar de posição para indicar essa pergunta. Então, o que acontece é que numa frase afirmativa, eu tenho a ordem direta, que é sujeito, verbo, complemento. Então, aqui o que acontece é que o verbo, especialmente o verbo auxiliar, vai trocar de lugar e vai ficar antes do sujeito, tá? Não necessariamente no início da frase, porque eu posso ter, por exemplo, outras palavras no início, como what, when, how, ok? Que são palavras que indicam, por exemplo, quando, quem, como, tá? Então, não pense que o verbo vai para o início da frase, mas ele vai para antes do sujeito. Então, acontece que fica o verbo auxiliar aqui, o sujeito, o already, que pode aparecer ou não, tá? Ele é opcional, mas com muita frequência ele aparece. E aí, o verbo principal dessa frase, o que dá sentido para essa frase. Então, have you already done your homework? Ponto de interrogação. Ou, se eu for usar a terceira pessoa do singular, he, she, it, então eu preciso usar has ao invés de have. Esse é o único detalhe. E é a mesma coisa dos outros casos, tá? Da frase afirmativa e da negativa também. Então, só esse cuidado, que não é have she, but has she. Has she called? Ela já ligou? Por exemplo, ela ficou de ligar pra você. Ou, enfim. E aí eu te pergunto, ela já ligou? Ela já entrou em contato? Ela já mandou uma mensagem? Has she called? Como eu não sei exatamente quando, e eu não estou perguntando, o tempo em si não é importante, o que importa é se a ação foi feita, então eu uso o present perfect. E um outro caso que a gente pode usar essa estrutura também é quando eu tenho a ideia de, em algum momento da sua vida, na sua vida, desde o momento em que você nasceu até o dia de hoje, você já teve essa experiência? Então, quando a gente fala de life experiences. E aí, ao invés do already, a gente pode usar ever.
porque o ever dá essa ideia de ser em toda a sua vida até este momento, né? Então, have you ever met a famous person? Você, em algum momento da sua vida, já encontrou uma pessoa famosa? Então, essa estrutura aqui, have you ever, e aí, o verbo na terceira forma lá na terceira coluna, essa forma é muito comum em inglês, vocês vão ouvir isso com bastante frequência, tá? Have you ever met a famous person? Ou, se for he, she, it, has he ever studied French? E agora, French, por ser o nome de uma língua, né, francês, vai ser sempre com letra maiúscula, tá? Has he ever studied French? Studied é um verbo regular, tá? Então ele termina com ed. Só houve aqui a troca do y pelo i, porque antes vem uma consoante, tá? Então acontece essa troca aqui. Studied. E a minha pergunta é, ele em algum momento... Então, é bem simples entender as perguntas no Present Perfect, porque elas indicam tanto, né, o que eu quero saber é se essa ação já foi feita até agora, ou, né, numa experiência de vida, em algum momento da sua vida, desde o nascimento até hoje, isso já aconteceu. Então, essa é a ideia principal, tá, nas perguntas do Present Perfect, e assim nós encerramos essa série sobre este tempo verbal. Amanhã nós vamos ver mais um assunto diferente. See you! Bye bye!